Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal TTL. Eu sou Flávio Niles e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso conhecimento do software On-One Photo RAW. Eu comecei a postar alguns vídeos a respeito desse software. Na verdade, eu já postei um vídeo mostrando como que você pode adquirir esse software, como que você pode ir no site da fabricante do software para você fazer o download de uma versão de avaliação. Essa versão de avaliação ela funciona integralmente durante 30 dias e esse tempo eu acho que é mais do que suficiente para você ter certeza de que esse software é para você ou não. O On-One Photo RAW é um software que concorre diretamente com o Lightroom. Além disso, ele tem alguns recursos que o Lightroom não tem. Inclusive, dentro do On-One, é possível a gente fazer até algumas coisinhas que a gente precisaria do Photoshop para fazer. Então, eu acho que é um software bastante interessante para aquelas pessoas que, de repente, está com orçamento curto aí, não dá para ficar pagando uma mensalidade da Creative Cloud, então você pode adquirir esse software. Esse software ele tem um preço bastante atraente. Você com cupom de desconto você compra ele aí por 60, 70 dólares, 200 e poucos reais. É uma licença que é sua, não é assinatura. Você vai ficar com ele enquanto você achar que ele serve para você. Anualmente sai uma atualização e você pode fazer essa atualização ou não. Bom, a meu objetivo hoje é dar uma visão geral, né? A gente conhecer um pouquinho a tela desse programinha, ver como é que esses elementos foram distribuídos aqui, o que significa cada um desses elementos, e eu vou deixar aqui em cima o link para quem não assistiu ao primeiro vídeo, né? Assista para você obter o software e poder acompanhar esse tutorial que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, tá? Bom, para começar, eu já estou aqui na tela inicial do programa. Quando você abre o programa, é nessa tela aqui que você vai chegar. O que acontece? Uma diferença fundamental que a gente vai ver aqui é que ele está me apresentando aqui no centro da tela algumas imagens, mas notem que há um desenhozinho de pasta em cada uma dessas imagens. Isso quer dizer o seguinte, que na verdade o que está sendo apresentado aqui não é a imagem propriamente dita, mas sim a pasta onde essas imagens estão guardadas. Para eu ter acesso às imagens, eu vou escolher uma dessas pastas. Por exemplo, eu vou pegar essa pasta aqui, vou dar um clique duplo. Agora sim, eu tenho as imagens que estão dentro daquela pasta. Isso porque tem uma diferença fundamental desse software para o Lightroom, por exemplo. No Lightroom, para você fazer o tratamento das suas fotos, você tem que importar as imagens para dentro de um catálogo, né, do Lightroom. O PhotoRAW não é assim. Você, se quiser fazer a importação, você pode fazer. Mas isso não é obrigatório. Você pode simplesmente ir na pasta onde está as imagens, tá? E fazer a sua edição sem necessariamente ter que importar essa imagem para dentro do software. Isso eu acho que já é uma vantagem muito grande em cima do Lightroom, né? Essa coisa de você não precisar de criar um catálogo, não precisar de importar as imagens, tá? Futuramente eu vou mostrar para vocês que ele vai criar pequenos arquivinhos contendo as alterações, né, o tratamento que você fez naquela imagem, vai gravar na mesma pasta onde as imagens estão armazenadas, tá?
Então isso aí para mim já é uma grande vantagem em relação ao Lightroom. Bem, mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhe nos próximos vídeos. O que eu quero mostrar para vocês hoje é uma visão geral aqui do programa. Aqui na parte de cima, então, a gente tem os menuzinhos, né? Quando você clica em uma dessas opções aqui, você tem esse menuzinho drop-down aqui e você vai acessar então as funcionalidades do programa. Você pode acessar ela através dos menus, mas boa parte dessas funcionalidades você não vai ter que vir aqui não, porque elas estão aqui espalhadas pela tela para você. Começando aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem alguns painéis, tá? Esses painéis, o primeiro painel aqui é o painel de pastas. Como eu falei para vocês, você não tem necessariamente que importar. Então, ele vai apresentar, o software vai apresentar aqui para você uma relação de drivers que estão conectados ao seu computador. Então, eu tenho aqui minhas unidades, né? Eu tenho aqui unidade C, D e por aí vai, né? Eu tenho vários discos nesse computador. Alguns discos são fixos, alguns são discos externos, tá? Mas tudo que está plugado no computador está aparecendo aqui listado nesse menuzinho aqui, ou melhor, nessa aba aqui chamada pastas, tá? Se eu quiser, por exemplo, buscar uma imagem que está numa outra unidade, basta eu vir aqui, por exemplo, na minha unidade X, e aqui eu tenho outras pastas. Eu vou dar um clique duplo aqui, eu vou entrar aqui nessas pastas, vou dar outro clique novamente, tá aí, eu entrei na pasta onde tem uma outra série de imagens, tá? Então é muito legal essa organização aqui das unidades. Isso facilita bastante o acesso que você vai ter às suas unidades, e isso vai facilitar muito a sua escolha, né, das pastas que você quer trabalhar, tá certo? Então nós temos aqui a relação de pastas que está conectada ao seu computador. Bem, aqui embaixo eu tenho também uma relação de pastas que não estão necessariamente na minha máquina. Por exemplo, todas essas pastas aqui são de armazenamento em nuvem. Então eu tenho aqui o meu Dropbox, eu tenho aqui o meu Google Drive e tenho aqui o meu OneDrive, tá? Uma coisa importante de se falar é que você vai estar vendo que ao lado de cada uma dessas pastas, seja elas pastas locais ou pastas virtuais, eu tenho esse sinalzinho aqui, que nada mais é do que uma forma de você abrir as subpastas que você tem dentro de cada uma dessas pastas, tá? Então, se você vier aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui o meu arquivo morto, eu vou abrir aqui uma pasta do Capture One que eu tenho aqui. Bom, dentro da pasta do Capture One eu tenho essa pasta aqui, Ingrid, eu tenho aqui a pasta de captura, eu tenho a pasta do Capture One, e assim sucessivamente eu posso ir abrindo as pastas até chegar na pasta que tem a imagem que eu quero, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu de cara aqui já estou vendo que dentro dessa pasta aqui eu tenho essas duas imagens aqui. Então, isso tudo aqui é para facilitar a sua navegação pelas pastas, uma vez que, como eu já disse, não é necessário que você faça nenhuma importação para você poder trabalhar as suas fotografias, tá? Isso vale tanto para a pasta local quanto para as pastas armazenadas na nuvem, ok? Então, primeiro painel aqui é o painel de pastas. Logo abaixo do painel de pastas eu tenho o painel de álbuns. Eu vou falar sobre álbuns num próximo vídeo, tá? À medida que você for criando seus álbuns, ele vai aparecendo aqui, ok?
Aqui ao lado eu encontro alguns atalhos para algumas pastas importantes. O primeiro atalho aqui é para o meu desktop. Então, se eu clicar aqui, ele automaticamente já me leva para o meu desktop. O segundo item é um atalho para minha pasta de imagens, tá? O terceiro item é um atalho para a pasta de catálogos. Nós vamos falar dessa pasta futuramente. O próximo item aqui é um atalho para todos os meus drives locais, tá? O próximo item aqui é um atalho para os meus drives que estão em nuvem. E finalmente eu tenho aqui um atalho para os meus álbuns. Como eu não tenho nenhum álbum criado, então nada vai ser apresentado. Isso aqui então são apenas atalhos para essas pastas que estão aqui. Então, atalhos para as principais pastas que estão aqui. Logo abaixo, a pasta de álbuns, temos a pasta de filtros. Essa pasta de filtros vai servir para eu selecionar do conjunto das imagens que está sendo apresentada aqui, aquelas que eu quero. Por exemplo, eu vou vir aqui na minha pasta MotoG, por exemplo, e vou classificar algumas delas aqui. Eu vou dar 3 estrelinhas para essa daqui, 3 estrelinhas para essa daqui, 3 estrelinhas para essa daqui. Futuramente a gente vai ver esse método de classificação com calma, tá? Então, se eu vier aqui habilitar o meu filtro, tá? E pedir para mostrar aquelas fotografias, aquelas imagens que tem a classificação maior ou igual a 3 estrelas, ele vai mostrar então apenas aquelas que eu marquei, tá? Então eu posso usar esse painel aqui de filtros para fazer escolhas, né, dentro do universo de imagens que eu tenho, quais são aquelas que eu quero, ok? Se eu vier aqui e desabilitar os filtros, todas as imagens voltarão a ser exibidas, ok? Debaixo do painel de filtros, eu tenho o painel de captura vinculada. Futuramente a gente vai estudar esse painel, tá? E ele basicamente vai servir para você fazer importação das fotos à medida em que você for tirando essas fotos, né? Isso é muito legal para quem trabalha em estúdio. A gente vai ver isso aqui com calma, tá? E lá no finalzinho eu vou ter uma relação, né, das imagens que eu trabalhei recentemente. Então esse último painel aqui, ele vai mostrando tipo um históricozinho das imagens que eu trabalhei recentemente, ok? Então toda essa parte aqui foi coberta. Descendo aqui mais um pouquinho, eu vou ver um ícone que vai servir exatamente para eu esconder todo esse painel aqui. Se eu clicar nesse íconezinho aqui, veja que aqueles painéis foram todos escondidos. Isso é legal porque vai me dar uma área maior para visualizar as minhas imagens. Para voltar, eu simplesmente clico novamente nesse ícone. Tranquilo? Muito bem. Caminhando um pouquinho mais, do lado do ícone de esconder, eu tenho o íconezinho para o Help, né? Para que você, caso tenha alguma dúvida, você pode clicar nesse íconezinho aqui. A questão é que, como eu já falei, esse software está todo em inglês, então dificilmente, a não ser que você tenha um domínio muito bom da língua, isso aqui vai ser útil para você. Então, não vou entrar muito em detalhes aqui não. Essa engrenagemzinha aqui, ele vai, assim que você clicar nela, ele vai abrir essa telinha aqui, que é uma telinha de preferências. Eu vou falar mais detalhadamente sobre ela futuramente, tá? E aqui tem uma coisa muito legal, que são os modos de visualização da imagem aqui no centro da tela. O primeiro modo é o modo que a gente chama de grid, ou grade, né? Miniaturas. Então, é o modo que vem selecionado por padrão, tá? Você pode mudar para o modo detalhes, em que apenas aquela foto que está selecionada
vai ser mostrada. Isso vai garantir a você uma visualização mais detalhada de uma foto apenas, tá? O modo grade e o modo detalhes podem ser acessados através de atalhos no teclado. Da mesma forma que no Lightroom, para você ver o modo grade, é só você apertar a letra G. E para você ver o modo de detalhes, é você apertar a letra E no seu teclado, tá? Além desses dois modos, eu tenho um modo que vai apresentar para você essa tirinha que a gente chama de film strip, tá? Bem parecido com o Lightroom, né? Quem está trabalhando com o Lightroom tem essa visualização aqui bem característica, né? Então, no Film Strip, você vai ter aqui uma miniatura de todas as suas imagens aqui na parte de baixo. Você pode ir navegando por elas, né? À medida que você vai navegando, ele vai mostrando para você a imagem que está selecionada aqui. Ela vai aparecer num tamanho maior aqui em cima. O próximo item aqui é comparação, tá? Isso aqui é quando você tem duas imagens muito parecidas, você quer fazer uma comparação. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa imagem mais essa imagem aqui, tá? Então, tudo que eu fizer aqui, ó, se eu der um zoom aqui, ele vai dar um zoom aqui também, tudo para eu poder comparar essa imagem, tá? Isso aqui a gente vai ver com mais detalhe na hora que eu explicar o modo de navegação com calma. Isso vale muito para quando você tem duas imagens muito parecidas e você quer fazer uma escolha, qual das duas você vai utilizar. E aqui então tem como você comparar. Tem como você comparar até mais do que duas imagens, pode ser 3 imagens e assim sucessivamente. Então aqui nós temos os modos de visualização aqui na tela. O próximo item é o zoom, né? Então, se você vier aqui e deslocar esse slider aqui, você vai trabalhar, você vai mexer com o zoom da sua imagem. Aqui você vai aumentando, aqui você vai diminuindo, tá? Você pode vir aqui no centro da tela também e dar um clique. Você clicando aqui no centro da tela, você vai ter o zoom para mais ou para menos, ou você pode usar o slider aqui para você poder fazer o zoom, aumentar ou diminuir o zoom. O próximo item aqui é a classificação. Como é que você quer que isso aqui esteja classificado, né? Aqui está por ordem de nome, mas eu posso, por exemplo, pedir para ele classificar isso aqui por data da captura. Eu posso pedir para classificar pelo tamanho. Veja, na hora que eu pedir para classificar pelo tamanho, ele já mudou a ordem do que está sendo apresentado aqui embaixo. Enfim, é um filtrozinho aqui para você poder selecionar de que forma que você quer que essas imagens sejam parecidas aqui. Isso vale para qualquer modo, tá? Vale para o modo grid, vale para o modo film strip também. O próximo item aqui são os itens de classificação, né? A gente vai ver futuramente com calma, que você pode classificar com estrelinha, com um coraçãozinho, rejeitar, enfim. Você pode ter N formas diferentes para você poder fazer a classificação da sua fotografia aqui no centro da tela. Esse botãozinho aqui ele é muito importante, principalmente quando você está no modo de comparação. Se você vier aqui, por exemplo, no modo de film strip apenas, ele não vai aparecer, tá vendo? Ele vai aparecer aqui apenas quando tiver no modo de comparação, para que quando você escolha, por exemplo, duas imagens, se você quiser que tudo que você faz na primeira imagem seja replicado na segunda, por exemplo, uma aproximação, né? Então, por exemplo, se eu der um zoom aqui nessa imagem, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai dar um zoom nessa imagem aqui também. Se eu desabilitar esse botão aqui, o que vai acontecer? Se eu der o zoom nessa imagem, apenas a imagem de cá vai ficar com o zoom. Ou seja, ela não está mais vinculada uma à outra. Então, ele só aparece aqui quando o modo de comparação está ativo.
Esse modo aqui é um modo de como que as suas fotos em RAW vai aparecer aqui. Depois eu vou entrar em detalhes. Vamos falar um pouquinho agora desse painel aqui. Esse painel aqui é o painel de informações, tá? Vamos pegar aqui. Aqui vai aparecer uma miniatura e aqui embaixo vai aparecer os metadados da fotografia. Essas fotos aqui foram feitas com celular. Quando você pegou uma fotografia que foi feita com câmera, ele vai mostrar aqui com qual câmera que ela foi feita, qual lente que foi usada, a data. Aqui tem todas as informações de como que essa fotografia foi feita, né? Qual ISO, qual velocidade, qual abertura. O nome da fotografia está aqui, o tamanho da fotografia está aqui. E aqui embaixo você tem os metadados, né? Os metadados são aqueles dados que você insere na fotografia para você poder identificar o seu trabalho. Você pode, então, nessa telinha aqui ao lado, visualizar detalhes da sua fotografia. Aqui tem informações sobre o EXIF, aqui tem informações sobre o IPTC, que são informações do fotógrafo, tá? Ou então, se você quiser, você desabilita e aí fica vendo apenas os metadados aqui, não tem mais as informações aqui embaixo, ok? No último item que eu quero mostrar aqui, eu tenho aqui os modos de trabalho com as fotos. O primeiro modo é o modo Browse, é o modo de navegação. Esse modo aqui, como o próprio nome está dizendo, é um modo que eu uso para poder escolher qual pasta, poder escolher qual subpasta, poder escolher qual fotografia e assim sucessivamente. O segundo módulo aqui é o módulo de desenvolvimento, tá? Esse módulo de desenvolvimento é o modo que eu vou usar para fazer o tratamento propriamente dito da minha imagem. Ele é equivalente ao módulo de revelação lá no Lightroom. O próximo módulo aqui é o módulo de efeitos, é onde eu vou poder escolher algum preset, algum filtro. Aqui eu tenho a possibilidade de adicionar filtros à minha fotografia, depois nós vamos ver isso com calma. O próximo módulo é o módulo de camadas, né? É bastante interessante que aqui você pode trabalhar com camadas, fazendo vários tipos de tratamento aqui, tá? E isso é uma coisa muito interessante, porque no Lightroom a gente não tem isso disponível. E o último módulo aqui é o módulo de redimensionamento, tá? Então, por exemplo, se você quer imprimir a sua fotografia e num determinado tamanho aqui que originalmente a sua câmera não tirou uma foto que vai suportar aquele tamanho, você pode fazer um redimensionamento. Depois também a gente vai visualizar essa opção aqui com bastante calma. Observe que toda vez que eu mudo aqui, algumas opções aqui são apresentadas ou simplesmente desaparecem, né? Então, no módulo de navegação, eu tenho essas opções aqui, tá vendo? Se eu vier aqui para o módulo de desenvolvimento ou de revelação, vai aparecer essas outras opções aqui. Depois, então, com bastante calma, a gente vai passar por cada um desses módulos aqui para a gente poder visualizar o que cada um pode oferecer para a gente, tá? E aqui também embaixo você vai ver que há uma mudança, né, à medida em que eu vou trocando de módulos aqui. Algumas opções vão aparecer e desaparecer aqui. Por exemplo, no módulo de desenvolvimento, né, de revelação, eu posso aplicar algum efeito aqui nessa fotografia. Por exemplo, eu vou diminuir aqui, eu vou fazer uma coisa bem exagerada aqui, tá? O que vai acontecer? Se eu quiser voltar ao original, eu venho aqui no botãozinho Reset. Se eu aplicar algum efeito, alguma camada, aí eu vou precisar de usar esse botãozinho aqui, que é o Reset All, ou seja, resetar
tudo, né? Apagar camadas, apagar efeitos, enquanto o botão Reset ele vai funcionar só naquele item que eu estou trabalhando. E eu tenho também o botãozinho de sincronização, que vai servir para quê? Para fazer aquele mesmo trabalho que existe no Lightroom, ou seja, se eu apliquei um efeito a essa fotografia aqui e eu quero aplicar o mesmo efeito aqui, então eu não tenho necessariamente que fazer todo o processo de novo. Eu vou simplesmente fazer a sincronização da imagem. Eu tenho aqui o botãozinho de exportação, na hora que eu termino de fazer todas as alterações que eu quero, todo tratamento que eu quero fazer aqui dentro, eu vou exportar, né? Eu vou exportar para um formato qualquer, JPEG, TIFF, enfim. E aqui eu tenho também o outro botãozinho para esconder esse painel aqui. Então, se eu clicar aqui, o painel da direita é escondido. Se eu clicar nesse outro aqui, o painel da esquerda é escondido. Tudo isso aqui para que eu fique com a maior quantidade possível de espaço para trabalhar com as minhas fotografias. Clicando nesses botões novamente, os painéis voltam a aparecer. Uma última coisinha aqui é que você pode trabalhar com o zoom aqui, como eu já falei para vocês, pode trabalhar com o zoom aqui e pode também trabalhar com o zoom aqui, tá? Eu tenho o Fit, que é para você colocar a fotografia dimensionada para eu visualizar a sua totalidade, né? Para eu visualizar ela inteira. Essa daqui é 100%, ou seja, ele está me colocando aqui o tamanho real da fotografia, ou seja, ela é bem maior do que essa área que aqui está disponível. Aqui eu tenho 50% e aqui eu tenho 25% de visualização, ok? Então esse painelzinho aqui de cima, ele vai aparecer na hora que você entrar no módulo de desenvolvimento. Ele não aparece no módulo de browse, né? Mas ele serve para isso. Então essa foi uma visão geral do programa, tá? Do como que é, o que tem, quais são os itens que tem aqui na tela. Alguns itens eu falei bem rapidamente, só falei o nome, porque eles exigem que a gente faça um aprofundamento maior. Depois a gente vai pegar cada um deles separadamente, tá? E essa foi a nossa visão geral do programa On-One Photo Raw. Nos próximos vídeos eu vou pegar cada item desse que eu mostrei para vocês em separado, para que a gente possa esmiuçar o software, né? E a gente vá aprendendo aí a usar esse software para a gente poder ver se esse software vai servir para o meu trabalho, né? Se ele vai servir para o meu fluxo de trabalho ou não, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não se esqueça também de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, e de ativar o sininho de notificações. Dessa forma, toda vez que eu liberar mais um vídeo sobre o nosso software On-One Photo Raw, você vai ficar sabendo e vai poder tomar benefício desse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.